Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Domingão 10 de maio de 2020, nesse momento, 12 horas e 5 minutos. E a gente aqui nesse domingão, Dia das Mães, aproveitar, parabenizar todas as mamães que acompanham aí o nosso conteúdo, já nesse ambiente quarentenado, novas práticas e tudo, mas espero que isso tudo vai passar em algum tempo e que vocês sejam muito felizes. Bom, vocês sabem que aqui no nosso conteúdo a gente não tem o rabo preso com ninguém. A gente fala na lata o que o sistema, na grande maioria das vezes, não fala para vocês. Eu vou começar aqui sobre uma reflexão de transferir responsabilidade. Será que vale a pena? Qual o sentido você colocar o seu dinheiro na mão de um profissional que, quando o mercado derrete, ele não protege a cota do fundo? Aí vem com aquela conversinha. Não, mas os próprios sócios são participantes do fundo. Sim, mas se for para fazer caca, qual o motivo que você está pagando taxa de performance, taxa de administração para esses terceiros? E aqui no canal a gente é muito mão na massa. Aprenda e faça você mesmo. E com isso a gente conclui que, tchau, gestores parasitas. Só ficarão os bons gestores, que além de entender de fundamento, eles possuam timing de mercado. Afinal de contas, eles são o quê? Profissionais. Então faça uma reflexão do que você está fazendo no seu dinheiro. Afinal de contas, é o seu que está na reta. Beleza? Então vamos começar aqui comentando para vocês a nova carteira quadrimestral do Ibovespa. A gente tinha 73 ativos e agora a gente está com 75. Essa carteira vai de maio a agosto, que corresponde aí aos ativos de maior liquidez do nosso mercado. Se você está aqui aproveitando o conteúdo do canal, entendendo de mercado financeiro, o Ibovespa é uma cesta de ativos que são mais negociados no nosso mercado. A gente divide aqui no canal em 9 grandes grupos. A gente tem aqui o setor financeiro com a maior representatividade, quase 31,5. Agora, vale lembrar, você que acompanha o nosso conteúdo há mais tempo, que o setor financeiro está perdendo o quê? Força. Dá uma olhada que era quase 37, agora está com 31,5. Ativos do setor financeiro, está acontecendo o que com eles nesse ano, pessoal? Subindo ou caindo? A gente que está falando aqui semana após semana. Qual pressão das corretoras estrangeiras nesse grupo de ativos do nosso mercado? Vale sempre a pena maratonar, você que está chegando agora, o conteúdo que a gente trata aqui para vocês, aqui no nosso canal. No setor de consumo, está ganhando força, materiais básicos idem. No setor de óleo e gás, depois da derrocada da prévia do mês passado, ambiente de recuperação, serviços básicos com inclusão de duas companhias, CPFL e Energisa, ganhando participação, e aqui o setor de TI que vem só com as ações da TOTS em relação à participação anterior, a gente teve aí um acréscimo. Então perderam força o setor financeiro, industrial, saúde e também telecomunicações. Por que a gente comenta isso? A gente tem aqui um nosso quadro que a gente tem exatamente esses grandes grupos, a gente chama dos grupos de maior peso do Big Four, e os que não têm tanto peso a gente está chamando aqui de Poor Five. Do Big Four, pessoal, setor financeiro responsável para a maior queda, mais de 8% na semana. E materiais básicos com a maior alta, mais de 8% de valorização. Aqui, nos setores que não têm tanto peso, telecomunicações puxou para cima e o setor industrial puxou para baixo. Aqui do lado, a gente já atualizou com relação à carteira quadrimestral, quais setores ganharam força ou não, setinha para cima e setinha para baixo. O que eu quero que vocês fiquem atentos é, nessa semana a gente fechou o Ibovespa com uma queda semanal de 0,30. Mas se a gente fosse pegar esses ativos com uma média simples, sem considerar ponderação, mas julgasse na ponderação de cada setor, dá uma olhada aqui, 3,06 de queda, caindo muito mais os ativos do que o nosso próprio índice Bovespa. Significa que setores que têm peso e ativos que têm peso tiveram uma performance positiva no nosso mercado. Nessa semana especificamente as ações de Petrobras e também as ações de Vale. Bom, e por que a gente comenta isso que a gente precisa ficar atento? Porque a gente tem também o saldo do nosso fechamento da semana pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Dá uma olhada que eles venderam 1 bilhão e 800 milhões de reais no nosso mercado à vista. Não fosse o pregão de sexta-feira, a gente encerraria a semana aí com uma queda de quase 3%.
Sexta-feira a gente teve um pregão bem show de bola, pregão altista, inclusive esses corretores estrangeiros começaram o pregão com o ambiente comprador ajudando a empurrar, mas como eles têm a movimentação de curto prazo muito enraizada, conforme a gente está comentando com vocês aqui semana após semana, eles aproveitaram aí a parte final do pregão de sexta para também colocar lucro no bolso nesse ambiente intradiário. Bom, no mercado futuro, 44 milhões de saldo positivo, lembrando que mercado futuro é fluxo de curto prazo, vence a cada 2 meses. E no dólar, pessoal, dólar encerrou a semana com valorização comercial a 5,43 e dá uma olhada aqui do lado, ó. Ponta Vendedora Futebol Clube, 65 milhões. Muito atento, eles estão começando aí a armar uma casinha na movimentação do dólar. Aqui embaixo, entre os principais mercados pelo mundo, uma alta média de 1,54. Bolsas americanas com alta, europeias com meio a meio e no caso daqui das bolsas asiáticas a gente teve também predominância de alta. Então, os principais mercados pelo mundo subindo e a gente aqui meio amarrado. Talvez aqui, ó, nessa movimentação vendedora do mercado à vista a gente consiga demonstrar para vocês as pressões que eles estão fazendo. Por quê? A gente tem aqui os índices que são disponibilizados pela B3, são 23 no total. O índice que não foi tão amplo, que eles mais sentaram a mamona foi onde, pessoal? Índice de sustentabilidade, que tem empresas do setor financeiro, o carbono eficiente, que é o mini Ibovespa sem vale, e o próprio setor financeiro. Só no setor financeiro nessa semana, mais de 800 milhões de reais de ponta vendedora. E olha o grau de eficiência deles. A gente teve aqui o nosso Ibovespa como a melhor performance entre os 23 índices disponibilizados pelo B3. Tiveram uma projeção de prejuízo somente no índice de materiais básicos, a gente vai comentar com vocês. Em relação ao setor financeiro, dá só uma olhada que eles tiveram uma projeção de lucro de mais de 66 milhões de reais. Com isso, a gente consegue atualizar aqui para vocês aquele nosso quadro evolutivo, onde que eles tiveram aqui uma projeção de lucros dos ativos do Ibovespa, os 15 mais de compra e venda, de mais de 93 milhões de reais. A gente tem muito orgulho de estar sempre demonstrando esse quadro evolutivo para vocês, sendo que a eficiência que eles têm no nosso mercado é fora do comum e a gente está sempre passando aqui para vocês que nos acompanham. Bom, se a gente voltar para lá, a gente vai conseguir perceber que para os ativos do Ibovespa ganharam nas duas pontas. 3,08 dos ativos que eles tomaram, 3,17 nos ativos que eles bateram. Dá uma olhada aqui que o carro-chefe de compras, as ações ordinárias de Petrobras, compraram quase 300 milhões de reais. Petrobras ordinária encerrando a semana aí com quase 5% de valorização. Destaque de ponta compradora foram as ações de quem, pessoal? As ações de Suzano. Suzano quase 40 milhões de ponta compradora e Suzano subindo na semana mais de 20%. Dá uma olhada nos vídeos das semanas anteriores, o que a gente está sempre comentando com vocês aqui em relação aos ativos do mercado financeiro. Simplesmente Suzano na semana passada tinha sido somente o ativo que eles mais tinham comprado no setor de materiais básicos no nosso mercado. Por isso a importância que a gente fala para vocês darem uma maratonada nos nossos vídeos. Na ponta vendedora, as ações de Vale subindo quase 9%, pessoal. Só que dá uma olhada aqui, olha, não participaram do movimento e enfiaram a mamona de quase 500 milhões de reais no nosso mercado em relação às ações de Vale. Muito atento nessa movimentação. E o destaque de ponta vendedora, a gente teve aqui as ações da Azul. Azul caindo mais de 21% e eles sentando a mamona na venda de mais de 70 milhões de reais. Agora, vocês conseguiram perceber lá na nossa abertura que o setor financeiro foi o setor que eles tiveram maior projeção de lucro dos índices que não são tão amplos. Olha aqui no setor financeiro o que eles fizeram. Venderam aqueles 800 milhões. Olha aqui, pessoal. Dos ativos de ponta vendedora caíram na média 7,28. A gente teve aqui o destaque de ponta vendedora, as ações de RBR. 11,55 de queda, eles venderam mais de 65 milhões de reais. Aproveitaram, inclusive, para fazer algumas feirinhas. Sul América, Banco Inter, Banrisul, as ações ordinárias de Itaú e também as ações de Itaúsa. Agora, no setor de materiais básicos, olha o que eles fizeram, pessoal. Dos ativos de ponta compradora, 7,29 contra 4,35 de ponta vendedora. Destaque, então, mais uma vez, a gente comentou com vocês aqui, foram as ações de Suzano, mas olha as ações de Klabin. Klabin também subiu 20% a semana, eles atuaram numa ponta
compradora. Agora, na ponta vendedora, a gente tinha comentado com vocês que vale nem aí, o preço subiu quase 9%, e o destaque de ponta vendedora ficou para as ações de Unipar, que caíram aí quase 3,5%, eles andando aí com uma ponta vendedora. É claro que é um volume muito pequeno em relação, porque o ativo também não faz parte do nosso principal índice. A gente vai comentar aqui com vocês exatamente o nosso quadro evolutivo, que a gente precisa de ficar muito atento. A gente não caiu nada essa semana, praticamente fechamos no 0 a 0, mas dá uma olhada que nos setores de peso, olha o setor financeiro, colocaram o quê? Lucro no bolso em relação às compras da semana anterior. Inclusive colocaram com maior ênfase. Tem ativos do setor financeiro, a gente vai demonstrar para vocês que teve uma movimentação vendedora nessa semana muito expressiva. Então, a gente está pegando alguns setores, tipo consumo, também o setor financeiro e aqui o setor de carbono eficiente, que está praticamente ainda no 0 a 0 em relação a esse último fundo. Agora, olha aqui, pessoal, olha essa linha pontilhada que são os ativos do Ibovespa. A gente perdeu fundo aqui nessa movimentação, nessa semana lateralizada que a gente teve no nosso mercado. Muito atento nessa movimentação aí para a próxima semana. Agora, a gente tem também o fluxo de curto prazo. Ah, Renato, mas o que é esse fluxo de curto prazo? É o fluxo do saldo dos contratos em aberto. A gente vai aqui comentar com vocês como é que eles fecharam nessa semana essa posição dos contratos futuros. Olha o que as corretoras estrangeiras fizeram, pessoal. Encerraram a semana com variação positiva. Agora, olha o que eles fizeram no pregão de terça-feira. Compraram um caminhão. O nosso mercado subiu. Olha o que eles fizeram no pregão de quarta-feira. Venderam quase o caminhão todo. Nosso mercado derreteu. E no pregão de quinta-feira, compraram, nosso mercado subiu um pouco. E no pregão de sexta-feira, venderam um pouquinho, com o nosso mercado aí estourando em relação à movimentação. Lembrando que eles estão com essa movimentação positiva nos contratos futuros e a gente consegue fazer com vocês aqui no canal aquela correlação em relação aos contratos em aberto. Dá só uma olhada que os contratos em aberto do Ibovespa futuro, lembra que a gente fez um vídeo aí umas 2 semanas atrás, quando a gente encerrou o contrato antigo? Eles viraram a mão e ficaram compradores. E aqui embaixo, as corretoras estrangeiras também estavam já esperando o nosso mercado lá embaixo, o nosso mercado simplesmente tombou 60 mil pontos, eles recompraram tudo e agora está nesse ambiente aqui um pouco mais flat em relação à cotação geral. E se a gente comentar com vocês aqui o ambiente deles do dólar, a gente precisa ficar muito atento, por quê? Porque eles estão armando uma casinha. Olha o tanto que eles venderam nessa semana com o dólar numa semana de valorização. E no ambiente do dólar, pessoal, se a gente ver aqui, ó, olha o que eles já estão fazendo. Eles estão colocando um belíssimo lucro no bolso. A gente tem aqui esse gráfico desde a época do Joesley Day. A gente tem exatamente essa posição por parte deles compradora e muito pujante. Levando o dólar aí em patamares quando eles começaram a fazer essa ponta compradora, a gente estava nos patamares de 3,10. Começaram a largar o dólar, pessoal, com o dólar chegando a 4,70. Estão largando ainda, tem muita gordura de compra, mas estão largando o dólar com esses níveis extremos que a gente está vendo na moeda americana no nosso mercado, as corretoras estrangeiras, e aqui em cima o saldo aqui dos contratos em aberto também, um ambiente vendedor, esse atual repique aqui dos contratos em aberto, a gente ainda não conseguiu perceber pela movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Portanto, a gente vai seguindo muito atento, informando aqui a vocês também que do fluxo oficial, olha esse quadro, pessoal, a gente não mostrou ele no vídeo da semana passada para não ficar um vídeo extenso. A gente tem aqui, em 2020, lembra que a gente tinha aqui a linha do 45 bilhões negativos? Eles já estão chegando próximo dos 120. Eles estão com mais de 70 bilhões de reais de vendas no ano de 2020. E a informação de ouro, preço médio deles no ano de 2020 agora está em 100 mil pontos. E a gente está em 80 mil, eles estão lucrando ainda 20 mil pontos. A nossa bolsa caindo 30% aí em 2020. E se você fizer uma conta de padaria, 70 bilhões com 30% daria uma projeção de lucro de 21 bilhões de reais por parte do investidor estrangeiro no nosso mercado. Por isso que a gente está sempre comentando com vocês que a gente segue muito atento. Eles fazem impressão de compra e de venda e a gente está sempre informando vocês conforme aquele exemplo das ações de Suzano. Bom, muito atento nisso daqui, retomada de venda, beleza? Se a gente pegar aqui em relação aos ativos e os seus setores, a gente consegue já pegar para vocês aqui, ó, que no setor financeiro não deram trégua. A gente teve aqui ativos de peso, eles sentando a mamona na venda.
eles tiveram aqui em relação ao ambiente comprador nas ações de Sul América e também nas ações de Itaúsa. No setor de consumo, a gente teve aqui 7 ativos subindo, o restante tudo caindo. Desses 7 ativos que subiram, pessoal, eles compraram 5 deles. Olha aqui que eles fizeram pressão. As ações de BIF, inclusive que estreando aqui na nova carteira quadrimestral. A gente teve também aqui as ações de Lojas Americanas, Pão de Açúcar, Ambev e Marfrig. E lembrando que B2W foi a maior alta da semana. Tirando na semana passada, que eles já tinham colocado lucro no bolso e nessa semana também, dá uma olhada nos vídeos anteriores, o tanto que a gente estava comentando com vocês, inclusive no último vídeo sobre as ações de B2W e o ativo simplesmente voando. Olha a nossa teteia, pessoal, Boa Lu subindo mais de 10% nessa semana. Inclusive, essa ponta vendedora que vocês estão vendo aqui de ambiente semanal foi construída na sexta-feira. Eles empurraram o ativo a semana toda e chegou a sexta-feira, bolso. Se você olhar aqui no setor de materiais básicos, as ações de Suzano, eu já perdi as contas de quantas semanas que a gente está comentando com vocês aqui no canal que tem ambiente comprador por parte deles no nosso mercado. E nessa semana também compraram as ações de Klabin, ambas com uma valorização muito expressiva de mais de 20%. Se a gente verificar aqui, as ações de CSN, lembra que na semana passada tinha sido o ativo que mais tinha subido? E foi a maior venda por parte deles. Olha o que acontece essa semana, pessoal. O ativo que mais cai. E eles aproveitaram o quê? Vamos recomprar. Eles são mestres em poder fazer essas movimentações no nosso mercado. E a gente está aqui sempre para poder falar isso com vocês que acompanham. Olha, aqui no setor de óleo, gás e biocombustível, destaque aqui para as ações ordinárias de Petrobras, subindo mais de 4%. Pô, Renato, mas eles bateram na ação preferencial? Sim, eles bateram na ação preferencial que subiu menos. E se vocês olharem aqui, em relação às ações de Ultrapar com uma queda mais expressiva e eles o quê? Sentando a mamona na venda nas ações de Ultrapar dentro do nosso mercado. Na semana passada, inclusive, eles tinham comprado os ativos da companhia, o ativo subiu e nessa semana eles o quê? Aproveitaram para botar o quê? Lucro no bolso. Se a gente verificar aqui em relação ao setor de serviços públicos, a gente que tem aqui agora a inclusão de 2 companhias, a gente tem exatamente as ações de CPFL derretendo, pessoal. CPFL caindo mais de 14% na semana. E olha o tamanho da barra. A segunda maior venda, o segundo maior volume vendedor no nosso mercado em relação aos serviços públicos. Sabesp, que tinha tido a maior alta da semana, não participar desse movimento. Vamos ficar o quê? Muito atento nessa movimentação por parte deles em relação às ações de Sabesp. No setor industrial aqui, a gente teve as ações da Azul com uma movimentação de venda muito expressiva. Lembrando que a Azul na semana passada, lembra, pessoal, que a gente tinha até comentado em relação às ADRs que tinham derretido no pregão aí do feriado nosso? A Azul tinha subido 25. Olha aqui que a Azul devolveu nessa semana, pessoal. Devolveu quase 25. E eles aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso. São mestres em poder fazer isso dentro do nosso mercado. Se a gente pegar aqui no setor de saúde, lembra que na semana passada a teteia foi as ações de Intermédica, que eles andaram numa ponta compradora, inclusive o ativo que mais subiu, e nessa semana foi o único ativo que ainda fechou a semana positivo. Só que eles aproveitaram para quê? Bolso. É muito top a gente poder passar esse tipo de informação para vocês que acompanham nosso conteúdo. E na semana passada, o ativo que eles mais tinham vendido no setor de saúde foram as ações de Qualicorp. O ativo, inclusive, tinha encerrado a semana com valorização, eles tinham mais vendido do setor e nessa semana a Qualicorp com uma desvalorização de quase 12%. Aqui no setor de telecomunicações, ponta vendedora em tudo que a gente viu aqui, sendo que na semana passada, TOTVS tinha sido o ativo que eles mais tinham vendido. Olha a TOTVS nessa semana, pessoal. Queda de mais de 6% no nosso mercado. Portanto, a gente fala sempre com todos vocês que o nosso canal ele é meramente informativo. Não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente. Nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. E eu já estou começando a rodar, a gente já começou no vídeo da semana passada, a gente está também rodando aqui para vocês que participam do nosso conteúdo, que é muito importante vocês ficarem atentos nas pressões. Aqui no canal você sempre terá as informações de setores com pressão.
compra ou venda, ativos com pressão, compra ou venda, por parte dos grandes fundos globais. Então anote onde que existem essas pressões de acordo com o seu interesse e também da força do mercado. Você que está chegando agora no nosso conteúdo, seja muito bem-vindo e preste atenção nisso que a gente está falando sempre com vocês aqui no conteúdo do canal. E aqui, ó, eu vou comentar com vocês para a gente poder encerrar o nosso vídeo, aqui no nosso gráfico da semana. A gente teve 24 ativos subindo e 51 ativos caindo. A gente teve uma queda de 0,30. Agora, uma queda de 0,30 com muito mais ativos caindo. Por quê? Porque ativos de peso subiram. Quais ativos de peso, Renato? As ações de Vale, as ações de Petrobras, que possuem o quê? Peso no nosso mercado. No setor financeiro, então, o destaque de variação negativa ficou por conta das ações de BR Malls. No caso do setor de consumo, a gente teve aqui as ações de B2W com ponta de cima e HGTX com ponta de baixo. E por aí vai, vocês vão dando uma olhada aí em relação a esse conteúdo que a gente faz com vocês aqui com muito carinho. O que mais importa, pessoal, o que nos dá o maior prazer é isso daqui, ó. O quão vencedores eles são para poder empurrar os nossos ativos, seja para cima, seja para baixo, e nessas pressões que a gente está sempre ligado para poder informá-lo com essas movimentações semana após semana. Agradeço você sempre o prestígio, a audiência e desejo a vocês um excelente Domingo das Mães. Vamos com tudo, sempre de olho nessas movimentações dos grandes fundos globais que não movimentam somente o nosso mercado, mas o planeta todo em busca dos melhores upsides. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!